caro aluno, nesta aula vamos entender e aprender como se acontece o processo, então, primordial de edição, por exemplo, de um texto no próprio LaTeX. Estamos aqui com o nosso documento de aula teste, que está aqui o nome. Observe que podemos modificar então esse nome de aula teste para a nossa aula teste número 2. E observe que quando dou um clique fora nessa estrutura, esse nome então é o novo nome então do meu documento. Muito simples, então dentro do overlift trocar de nome de um documento. Eu vou tirar toda essa estrutura aqui em cima, desde título até data. Eu vou deletar isso aqui. E observe que quando recopilo, observe que ele faz a recopilação e deixa então aqui só a data. O que é que faz então? Observe que ele coloca agora um X e coloca aqui como um erro, erro LaTeX. E note que essa chamada aqui é o meu próprio cabeçalho, porém eu deletei ele aqui em cima, então não tenho mais necessidade dele. Elimino, faço aqui o processo de recompilação. Observe que eu posso utilizar o atalho Ctrl Enter aqui para recompilar. E ele deixou aqui então só a minha seção, que é essa seção que eu tenho aqui. Observe que eu posso puxar aqui essa seção para cá para cima. Eu tenho aqui seção 1. Agora, como se dá a estrutura no documento? Observe que eu tenho seção 1. Coloquei como introdução. Se eu colocar aqui, por exemplo, uma nova seção, por exemplo, começar a digitar, observe que já aparece aqui uma lista com vários comandos. Para mim, eu tenho aqui já a opção Section, que é a mesma aqui de cima. Dou um clique nela e observe que ele adiciona automaticamente aqui para mim. Então, no texto propriamente dito, eu tenho a seção de introdução, tenho a seção de desenvolvimento e tenho também a seção, uma terceira seção que eu posso adicionar. Observe que ele já coloca aqui, observe que eu tenho aqui vários, eu escolho aqui o que eu desejo colocar aqui a seção. E a minha conclusão. Observe então que se eu recompilar, ele vai exibir aqui então na minha janela de visualização todos os três. 1, introdução, 2, desenvolvimento, 3, conclusão. Observe que eu não tenho essa numeração, então ele cria de maneira automática conforme as seções que eu vou adicionando no meu documento. Certo? Agora imagine que eu tenha, por exemplo, um texto dentro do meu documento. Para não termos trabalho excessivo de estar copiando ou colando documento, pegando de outro ou digitando, vamos utilizar um pacote. Observe que na aula anterior já definimos que pacotes são ferramentas que vamos utilizar, que podemos utilizar dentro do LaTeX. Como se fosse um carpinteiro ou um pedreiro que necessita, por exemplo, de um martelo, uma marreta, de sua pá, da sua enxada. E nisso vamos adicionando então essas ferramentas para que o LaTeX venha então a utilizá-las na construção do próprio documento aqui que estamos construindo. Então observe que eu vou adicionar aqui um pacote, onde ele já exibe aqui essa nova janela, e observe que ele tem aqui a opção Use Package. Dou um clique e ele coloca automaticamente aqui Use Package as duas chaves. E coloco o ponto de inserção dentro, que eu posso então escolher aqui o pacote então que eu vou trabalhar neste momento. Neste momento vamos trabalhar com um pacote que ele coloca ou adiciona textos de maneira automática. Então vamos colocar justamente esse pacote. Mas como se chama esse pacote? E é isso que vamos adicionar agora mesmo. E vamos digitar aqui então a palavra dentro dessas chaves, o nome do pacote, que ele se chama Lipson. Observe que eu tenho aqui Use Package Lipson, bem aqui. Observe que eu adicionei então o meu pacote chamado Lipson. Agora eu vou colocar um texto aqui na minha introdução, contra a barra, para utilizarmos, e vou colocar então a entrada desse Lipson. Como faço isso? Vou digitar a palavra Lipson, e observe que ele já coloca aqui contra a barra Lipson, eu adicionei, então aqui o comando para chamar essa ferramenta, a utilizar aqui, por exemplo, é como se eu pedisse, por exemplo, para meu ajudante, eu sou o pedreiro, eu pedisse aqui, me dê a pá, meu ajudante então que está aqui com todas as ferramentas, me dá aqui a pá. Então estou fazendo aqui a chamada dessa ferramenta aqui, desse pacote, desse conjunto aqui, desse pacote. Então agora eu vou colocar um número, entre os colchetes, o número de parágrafos que eu desejo. Vou colocar só um, que era um único parágrafo, e agora vou recompilar. Observe então que o pacote Lipson adiciona um texto de maneira automática aqui para mim. E observe que é apenas um comando, mas que ele colocou um parágrafo praticamente aqui com textos aleatórios. São praticamente textos realmente aleatórios, não tem ordem nenhuma. É apenas para questão de estudo, não termos que digitar muito conteúdo. Agora observe que eu tenho na minha seção também, seção de desenvolvimento, eu posso fazer o mesmo. Colocar aqui um comando chamado Lipson
e posso colocar 2 parágrafos. Então eu coloco entre os colchetes 2. Recompilo e então vai desenvolvendo aqui o meu documento. E observe que ele colocou aqui um único, né, parágrafo. Aí, Israel, o que está faltando então? Porque a gente colocou 2, não era para exibir 2? Dentro do Lipson você vai precisar fazer isso aqui. Quantos parágrafos? De 1 até 2. Quando você recompilar, e aí sim ele vai exibir os 2 parágrafos. Pronto, agora deu para a gente sacar como funciona então o Lipson. O mesmo ocorre com a conclusão. Vou digitar aqui novamente o Lipson e vou digitar de 1 até 1. E observe que o efeito vai ser o mesmo desse daqui de cima. Note, quando eu coloco de 1 até 1, ele colocou aqui e observe que é continuação apenas desse parágrafo. Se eu colocar apenas 1, o efeito você pode notar que é o mesmo, certo? Se eu colocar, por exemplo, de 1 até 4, você vai notar que é o meu desenvolvimento. Então vai ter 1, 2, 3, 4 parágrafos. Então é muito simples trabalharmos já para entendermos. E observe que aqui já exibe as minhas 2 páginas de maneira automática também. Agora observe que se eu precisar, por exemplo, de uma subseção, eu posso digitar então a palavra sub e observe que aqui eu tenho a seção, aqui eu tenho então a minha subseção. Depois desse parágrafo, né, que é a introdução, eu vou colocar aqui uma subseção chamada o caos. E observe que quando eu recopilo, ele vai exibir aqui então a minha subseção 1.1 o caos. E eu posso adicionar novamente aqui um Lipson e posso colocar novamente de 1 até 2 parágrafos para essa subseção o caos. Então eu tenho aqui essa minha subseção. Então observe que podemos trabalhar com subseção. O mesmo podemos fazer com o desenvolvimento, correto? Então eu posso abrir aqui um Lipson e abrir aqui, por exemplo, mais um parágrafo. E aqui, né, abaixo dessa seção de desenvolvimento, eu posso colocar então uma subseção chamado o parâmetro. Recompilo. Note então que eu vou ter depois, né, a minha seção 2.1, que é o parâmetro. Então se torna muito prático trabalhar dentro do LaTeX, utilizando o LaTeX para o desenvolvimento de um documento. Observe que ele já está colocando aqui o meu texto todo já configurado, né, com a estrutura, né, de um lado e do outro, justificado, né, o documento já numerado, com numeração de página. No decorrer das aulas vamos trabalhar muito mais no desenvolvimento de um documento, né, utilizando esta ferramenta excepcional. Então, até a próxima aula.